é algo que é naturalmente inalcançável. Aqui, quando o destino diz: Senhor, eu quero ser como Tu, nota que parece que nós retornamos aquele grande diálogo que houve no Éden entre o homem e a serpente. Porque ali a serpente diz para a mulher: sereis como Deus, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O ser humano, quando ele experimenta este fruto, e a digestão deste fruto começa a fazer parte da sua genética, e não somente da sua genética, porque esta queda consegue atingir todo o cosmos. A Escritura vem nos dizendo que toda a natureza, ela passa a produzir cardos e espinhos. Até então, não havia ânimo de ferocidade nos leões, nas bestas, mas agora de repente nasce instintivamente uma natureza voraz, uma natureza faminta, uma natureza que deseja devorar. E dentro do homem também parece que essa natureza passa a fazer parte dele. O pecado, aquele pecado que nasce como a sombra do orgulho, como está lá em Isaías 14, também em Ezequiel 28, que faz com que o diabo, na sua autocontemplação, ele decaia e ele deseje ser como Deus. Este pecado agora ele é introjetado em nós, e nós queremos, sobretudo, sermos conhecedores do bem e do mal, usurpando o ser igual a Deus, mesmo que não sejamos. E aí o Senhor vem em forma de homem, esvazia-se de si mesmo, e o Senhor vem e declara para todos nós o que é de fato ser humano, porque nós não fomos criados com o propósito de sermos deuses, não. Nunca foi essa a intenção de sermos deuses. Quando eu digo: Senhor, eu quero ser como Tu, quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu quero ser, eu quero ter a mesma estatura do homem Jesus. Eu quero olhar para o homem Cristo, e nele eu quero enxergar aquelas características que de fato me trazem de volta ao meu propósito. Porque qualquer ser que busque em si mesmo o endeusamento, este ser distorce tanto a sua natureza, o seu caráter, ele deforma tanto a sua alma, que ele se torna um com Satanás. E na verdade a natureza que é introjetada nele é a natureza da mentira, do auto-engano, onde ele crê ser independente de Deus, onde ele crê que consegue caminhar em autonomia, ele consegue caminhar em independência, ele consegue caminhar com as próprias pernas, mas no fim das contas o que ele encontra lá na frente é apenas um abismo enorme. O que ele encontra dentro de si é apenas um buraco negro que consegue consumir e da mesma forma devorar tudo que é. Mas ele não consegue mais encontrar alegria, ele não consegue mais encontrar prazer, ele não consegue mais encontrar satisfação. Como já disse o provérbio, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. E tal como a sepultura que nunca deixa de ter fome todos os dias,
a sepultura se alimenta de mais um número enorme de pessoas. Conforme estatísticas mundiais, morrem 3 pessoas a cada segundo. Ou seja, da hora que nós começamos este culto até agora que nós estamos falando com os irmãos, já centenas de pessoas foram devoradas. Do mesmo jeito que a sepultura, ela nunca se cansa na sua voracidade, assim é o homem sem Deus, buscando e nada tendo, procurando, tateando e nada conseguindo ver, comendo, mas nunca chegando à satisfação pessoal. No fim das contas, ele sempre chega à conclusão que é tudo bobagem, que é tudo vaidade, que é tudo cansaço, que é tudo enfado, que é tudo fadiga. Existir aqui é extremamente pesaroso quando você não consegue se reconectar com o teu propósito, quando você não consegue se reconectar à vontade de Deus, quando você de fato não consegue ser como o Senhor Jesus foi. Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, mas Ele veio para nos mostrar o que é ser de novo um ser humano. Quando a gente passa para analisar os homens dos últimos dias, e como são os homens dos últimos dias, cada vez mais egoístas, cada vez mais amantes de si mesmos, cada vez mais desejosos dessa voracidade, nós conseguimos entender o quanto a nossa natureza ela vai se conformando à natureza de Satanás, quanto mais nós nos tornamos independentes de Deus. É justamente o que o homem quer. O homem sempre buscou a sua autossuficiência. E o Senhor, querendo privar o homem da sua zumbificação, do seu caminhar como morto-vivo, como um ser que morrendo, que estando morto, ele não morre, o Senhor colocou querubins para poder vigiar a entrada do Éden, e para que o homem não pudesse mais ter acesso à árvore da vida. Porque o ser humano, se ele alcança a imortalidade no formato dos anjos caídos, o ser humano em um prazo muito mais curto, ele conseguiria produzir o seu auto-extermínio. E nós vemos isso no decorrer da Escritura, que quando os filhos de Deus, eles olham para as filhas dos homens, e nós temos um entendimento claro de que ali nós estamos diante de anjos que, olhando para as mulheres, desejaram ter com elas contato, e os seres híbridos que daí nascem, esses seres que estão agora misturados, que eles não são mais nem homens e não são mais anjos, que são chamados de poderosos dos tempos antigos, que são chamados de nefilins. Estes homens, eles conseguem alcançar um grau de perversidade tão profundo, tão extremo, que o Senhor, Ele precisa destruir a face da terra por meio do dilúvio. E não pense que nós não temos em nós mesmos essa capacidade de nos tornarmos estes seres híbridos, demoníacos, diabólicos em nós mesmos. E a única coisa que nos salva disso é quando nós vamos alcançando a estatura de Cristo. E qual é a estatura de Cristo? A estatura de Cristo, como homem, é aquele que escolhe a humilhação. Ele escolhe
deixar de lado a sombra do orgulho. A Escritura lá em Filipenses 2 vai nos dizer, Paulo escrevendo, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Já o homem, não sendo Deus, ele usurpou o ser igual a Deus. E por isso ele decai, por isso ele vai se aprofundando mais e mais na corrupção. Mas aí ele vem esvaziando-se da sua forma divina, ele vem como homem. E como homem, ele vai se humilhando a si mesmo até a morte, até a sepultura, até a terra. Ele vai descendo e ele vai às partes mais profundas da terra. Como está lá em Efésios, no capítulo 4, a Escritura diz: porque era necessário que ele descesse às profundezas da terra e trouxesse consigo cativo o cativeiro. Porque é descendo às profundezas é que normalmente a gente encontra a vida. É no sepultar-se, é no crucificar-se, é no negar-se a si mesmo, é que nós encontramos a vida. Existe um tipo de ser humano que ele vem com um transtorno que atinge muito a sua conduta, atinge por completo a sua conduta. O psicopata, ele é um ser que ele não consegue ter qualquer sinal de empatia pela dor e pelo sofrimento alheio. E ele vive num estado de egoísmo pleno. Ele só consegue pensar em si mesmo. Alguns psicopatas, eles têm dentro de si um desejo enorme, uma curiosidade enorme, que os inclina para a dor do outro. E enquanto eles produzem dor no outro, seja pela manipulação, seja pelo sequestro da subjetividade do outro, seja pelo assassinato cruel, seja se tornando um serial killer, seja se tornando um sociopata, um estelionatário, este homem, ele consegue cada vez mais afundar. Ele consegue cada vez mais se atolar no seu egoísmo. E o detalhe é o seguinte, que ele consegue ter uma percepção completa das regras morais que o cercam. Ele sabe que a lei pode colocá-lo na cadeia, que pela lei ele pode ser colocado na cadeia, mas existe um impulso dentro dele. Existe um impulso no interior dele que o compele para a maldade. E chega um momento que ele não consegue se controlar. Eu gosto muito da forma que o John Piper ele traduz o ímpeto suicida de Satanás no momento que ele, já tendo tentado de tudo para conseguir afastar Jesus da cruz, ele simplesmente vai até a cruz para finalizar o ato. Ele vai e usa Judas para finalizar o ato da prisão e da crucificação de Cristo. Uma inclinação viciosa para o mal. Ele sabe que na cruz ele seria totalmente derrotado. Ele sabe que havia uma lei, e a lei dizia que havia necessidade da morte na cruz, da redenção por meio do derramamento de sangue, para que a remissão pelos pecados acontecesse.
Ele sabia disso, ele entendia isso melhor do que qualquer um de nós, porque nós só ouvimos falar da história, mas a antiga serpente, ela está no meio da história como antagonista. Ela está lá no começo, no Éden, e ela acompanha detalhe por detalhe, enquanto nós somos apenas leitores destas narrativas que nós encontramos na Escritura. O diabo, ele está participando destas narrativas, uma a uma, com uma memória e uma inteligência e uma capacidade intelectual infinitamente maior do que a nossa, mas infinitamente menor do que a do nosso Senhor. E entender isso, nós vemos que ele entende que legalmente, diante do derramamento de sangue, há a redenção dos pecados, que por meio de Cristo, que já havia sido profetizado, o seu poder contra ele no Éden, ele sabia que ali estaria a aniquilação dele. Ele sabia que ele teria a cabeça dele esmagada e os dias dele estariam contados a partir daquilo, mas o seu intento vicioso lhe leva cada vez mais para o abismo. E quando você está em queda livre, num abismo ou numa cachoeira, numa queda d'água, a gravidade e o seu peso são suficientes para te derrotarem. Um psicopata, do mesmo jeito, ele conhece as leis, ele entende que a pena é muito dura e por isso ele vai manipulando. E ele vai manipulando. Um serial killer, ele vai manipulando e mata, ele esconde, ele vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Quando os anos se avançam e ele não é pego, ele já está diante de dezenas de vítimas que ele já fez, ele começa aos poucos a folgar, ele começa a achar que a conta não irá chegar, até que chega o momento que os rastros começam a ser deixados, e esses rastros vão levando, e aí aquela máscara que ele coloca de bom moço, de bom homem, de um homem de família, aquela fachada toda que ele consegue desenhar para a sociedade, de repente aquilo cai por terra e as pessoas conseguem olhar para a monstruosidade que existe naquele ser. E quando ele é pego, normalmente não, um psicopata, ele nunca se arrepende do que ele fez. Quando ele se arrepende apenas de ter sido pego. Muitos psicopatas nem disso se arrependem, porque na sua vaidade, eles sabem que no dia que eles forem pegos, eles vão estar com todos os holofotes diante deles, eles vão estar com tudo apresentando para cima deles, e aí diante do holofote, o ego deles consegue ainda se inflar muito mais, e eles vão se tornando cada vez mais inflados, eles vão se alegrando por causa dos seus feitos. E eu sei de muitos psicopatas que eles começam a dizer, não, faz uma coisa, eu troco lá nos Estados Unidos, eu troco a pena de morte para mostrar para vocês algumas vítimas, onde eu escondi o corpo, aí ele leva. Eu me recordo que um destes psicopatas, ele era um homem casado, tinha filhos, e durante décadas ele mata num estado, de repente ele muda para outro e mata no outro estado, e ele morava numa fazenda, e quando ele é descoberto, que eles começam a ir para essa fazenda, ele era um homem, pai de família, mas ele levava um monte de homossexuais, matava esses homossexuais da pior maneira possível e os enterrava na sua própria fazenda. A mulher nunca desconfiou ele, depois de décadas casada com ele, quando eles começaram a desenterrar na fazenda, eles foram achando dezenas e dezenas de cadáveres que ali estavam. Outros ficam tão satisfeitos por isso
que eles ainda começam a escrever livros para contar a sua história. E eles amam quando a sua história é divulgada, quando cresce, porque o ser humano, ele tem uma inclinação quase que compulsiva pela violência. Nós sabemos disso claramente, que uma pessoa quando morre numa esquina dessa, rapidinho tem um monte de gente ali envolto para saber quem morreu, como foi, quantas facadas, quantos tiros, como que isso se deu. Isso porque existe no ser humano uma inclinação terrível para esta violência. Mas onde eu quero chegar? Todos nós temos este ímpeto dentro de nós pulsando. Talvez não para um crime brutal, mas para uma enorme gama de pecados. Para uma enorme gama, para uma lista enorme de pecados. O problema é que os nossos pecados, principalmente nós que crescemos, que já há bastante tempo somos religiosos, os nossos pecados, nós passamos a ocultá-los muito bem. A nossa lascívia, a nossa concupiscência, a nossa perversão, a nossa inveja, a nossa mentira, a nossa covardia, tudo isso a gente passa a maquiar e a esconder isso com tudo o que a gente pode. Nós compreendemos que o tempo está se aproximando cada vez mais. Nós compreendemos que a cada respiração nós avançamos no destino, a caminho, pela vereda que nos vai levar à sepultura. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a escatologia do nosso ser se avizinha a cada instante, a cada segundo, a cada piscar, a cada pulsar do nosso coração. Nós sabemos isso, mas nós caminhamos como se não houvesse pena, como se não houvessem consequências. Por que a Escritura ela fala tão abertamente da necessidade de se confessar? Procure qualquer outro livro sagrado, você não vai ouvir nada acerca da confissão de pecados. Já a Escritura, ela é convidativa para que nós confessemos os nossos pecados. Ele está dizendo isso para você. Não espere ser pego com os corpos que você vitimou. Não espere ser pego e na sua fazenda se ache a podridão e a monstruosidade do que você é. Chegue e se entregue e se renda ao juiz e diga quem você é. Diga que você é pecador. Diga que você não vale nada. Diga que você não presta. Diga que você é digno de morte. Diga quem você é. Porque é a partir da confissão que nós alcançamos a redenção. É a partir da confissão que nós alcançamos o perdão. Mas há a necessidade de que esta confissão não seja o medo da pena, o medo do inferno. É necessário que essa confissão não seja o medo de nada disso. É necessário que esta confissão seja, antes de tudo, a consciência de que nós de fato merecemos o inferno. É aquela confissão que diz: Senhor, eu sei o quanto eu te amo, eu sei o quanto eu não presto, mas eu vou te amar ainda que seja lançado no inferno.
ainda que seja lançado à morte, porque eu sei da tua bondade, e eu sei que eu não mereço essa bondade. Eu sei que eu não mereço a tua redenção, eu sei que eu não mereço nada disso, e eu confesso que eu sou um mentiroso, eu confesso que eu sou um invejoso, eu confesso que eu sou um viciado, eu confesso que eu sou um lascivo, eu confesso que eu sou um adúltero, eu confesso que eu sou um orgulhoso. Eu confesso que eu sou um arrogante, eu confesso que eu sou um exaltado, eu confesso que eu sou um covarde, eu confesso todas estas coisas diante de Ti. Compreender isso, que a nossa confissão e que o nosso chegar diante de Deus tem que carregar esta dor, nos faz caminhar efetivamente no arrependimento, porque não é mais medo da pena, não é mais medo da pena, não é mais medo da consequência do mal, é simplesmente como consciência do que se é. E a coisa que você mais pede a Jesus não é para ser salvo, isento da pena. O que você mais quer de Jesus é que você seja transformado conforme a figura dele, para que você não seja mais esse ser humano que carrega em si essa potencialidade de autodestruição, para que você de fato se achegue diante dele e fale: Senhor, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser aquele que toca e cura, eu quero ser aquele que com o olhar também cura, eu quero ser aquele que traz palavras de vida, eu quero ser aquele que aonde chega, a tua salvação chega comigo, eu quero ser usado nas tuas mãos assim. Eu sei que eu não sou digno de nada, eu sei que eu sou pecador, dos piores pecadores, mas eu sei que o Senhor me chamou, que o Senhor me trouxe aqui debaixo deste propósito, e neste propósito eu quero viver, não porque eu mereça, mas porque o teu Filho nos deu o direito de sermos chamados de filhos. E quando a gente caminha assim, dentro dessa confissão consciente, nós somos revestidos de uma autoridade que não é nossa. Eu já falei sobre isso. O Senhor Jesus nos outorga poderes para que a gente possa exercer um ministério falando em nome dEle. Eu já disse sobre a procuração aqui. O que é uma procuração? Se os meus pais me passam uma procuração para cuidar de algum assunto deles, eu falo em nome do divino. Quando eu vou no banco para resolver alguma coisa, se eu tenho uma procuração, não é o Jordani falando, é o divino falando, é o divino decidindo, só que através da minha pessoa. Eu quero dizer para vocês que este tipo de poder que é outorgado àqueles que creem. Por meio do sangue de Jesus, esses poderes nos foram outorgados, para que a gente possa pregar libertação, para que nós possamos orar e os cegos eles recobrarem as suas vistas. No mundo onde as consciências estão totalmente cegas, nós temos esta autoridade, porque nós não falamos mais por nós. O nome Jordani sumiu do mapa. O nome Jordani se extinguiu e foi crucificado com Cristo na cruz. E o nome pelo qual nós falamos, o nome pelo qual você fala, o nome pelo qual você representa, o nome que te dá autoridade é o nome sobre todo nome.
Eu quero que você entenda o significado disso, e isso tudo se derrama sobre você através do arrependimento. Do arrependimento. Do arrependimento que não teme o inferno, do arrependimento que não teme a ira de Deus, do arrependimento que não teme a mão do Senhor, do arrependimento que não teme a morte, do arrependimento que não teme mais perder, do arrependimento que decide perder, do arrependimento que decide se humilhar, do arrependimento que decide pela mansidão, do arrependimento que decide ser diferente. Como o escritor de Hebreus ele disse: ainda não lutaste até ao sangue contra o pecado. E por que não há confissões nos nossos dias? Nos dias dos Instagrams, das redes sociais, dos X, dos Facebooks, o livro da alma está aberto, o livro da face, quer dizer, onde os livros da face, Facebook significa o livro da face, está aberto, mas os livros dos corações estão escondidos, porque há coragem de se apresentar sem filtros. Eu ri muito esses dias, eu vendo um daqueles vídeos, reels do Metrópolis, e aí mostrava uma mulher, né? Ela colocava um filtro que ela ficava uma mulher muito linda. E aí depois que ela tirava o filtro assim, ela olhava, ela falou, gente, não é possível que eu sou essa pessoa aqui, não. Ela já ia com 50 e poucos anos, né? E as marcas chegam no rosto, não tem jeito. Aí ela olha assim, ela fala assim, não, gente, eu não consigo me aceitar desse jeito. Não é possível que eu sou essa pessoa assim, eu não vou mais sair na rua. Se essa é a minha cara, eu vou ficar agora dentro de casa. Eu quero ser essa pessoa aqui, desse filtro aqui bonito, maravilhoso, essa coisa linda. Eu não quero ser aquela outra pessoa, não. Não, gente, não acredito, não. E ela fica assim indignada. E aquilo repercute de uma forma bem engraçada. Mas eu quero dizer para vocês que nos nossos dias são simplesmente isso. É todo mundo escondendo a face, é todo mundo colocando filtros, é querendo esconder os defeitos, as máculas, isso tudo. Eu quero te dizer que nós temos que nos achegar ao Senhor completamente deformados, mostrando a nossa deformidade. O mundo nos deformou por completo, o mundo, os vícios nos deformaram por completo. Essa sociedade, as ideologias que são apregoadas neste mundo e que nós fomos alimentados por elas desde que nós nascemos, foram nos deformando. Se vocês virem a alma do Jordano diante de vocês, vocês vão encontrar um ser totalmente caquético, um ser totalmente torto, um ser totalmente deformado, um ser feio, um ser cheio de cicatrizes, um ser queimado, um ser totalmente monstruoso de se olhar. Mas no momento que eu olho para o Senhor e no Heartbook, não no Facebook, no livro do coração eu escancaro e eu digo, aqui está quem verdadeiramente eu sou. Este homem perverso, este homem potencialmente mau, não só potencialmente, mas essencialmente mau. Quem dera se fosse só potencialmente. Mas quando eu abro isso e eu mostro aquela alma,
onde as suas pernas são deformadas, são deficientes, aquela alma que ela tem uma anomalia enorme, aquela alma que cheira como o corpo leproso necrosado. Quando eu apresento isso tudo diante dele, eu digo: Senhor, aqui estou, quem eu sou. É isso. Não tem mais nada. Até o teu inferno contra mim é um ato de misericórdia. Até a tua ira contra a minha pessoa é um ato de misericórdia. Porque na tua ira o Senhor exerce o teu juízo. E o teu juízo contra alguém pobre como eu é um ato de bondade. Mas, Senhor, eu não quero mais ser assim. Ensina-me a ser como teu filho. Ensina-me a falar como teu filho. Ensina-me a andar como teu filho. Ensina-me a caminhar como teu filho. Um homem que aprende isso, ele se torna o melhor marido, ele se torna o melhor pai, ele se torna o melhor amigo, ele se torna o melhor pastor, ele se torna o melhor servo. Uma mulher que entende isso, ela se torna a melhor esposa, porque ela é melhorada, ela é transformada. Aquele ser deformado, ele é reconstruído, ele é restaurado, ele é santificado, ele é limpo, ele é purificado. Ele passa por uma harmonização almática completa no seu ser. E uma vez reharmonizado, harmonizar significa estar em consonância com o som. A harmonia que o Jadson aqui toca, quando ele toca uma determinada nota, e aí ele escolhe a próxima terça, a terça maior, e ele toca essas duas juntas, e aí ele une a uma quinta, essas três notas juntas, que se chamam tríade. Isso aqui, essa harmonia, faz com que a frequência se torne agradável aos seus ouvidos. Mas se ele pegar o teclado e apertar as teclas de qualquer jeito, aquilo não é nada agradável. O Senhor, ele tem poder de harmonizar a nossa alma com o Espírito dele. Ele tem o poder de novamente ajustar as frequências antes dissonantes, antes desafinadas, antes estranhas ao ouvido, antes deformadas, para novamente nos conduzir a esta religião, a este religare, a esta nova conexão. Ele nos reconecta, ele é o sumo pontífice, ele é a ponte que nos liga novamente a Deus. As pessoas têm esquecido a importância do arrependimento, porque nos nossos dias o fracasso tem que ser escondido. Isso é estatístico nos Estados Unidos. Como é um país muito próspero, onde os velhos, eles conseguem normalmente se programar, muitos velhos lá conseguem se programar bem para ter uma velhice bem tranquila. E eles já têm lá suas aplicações em fundos de rendimentos. Quando eles ficam extremamente velhos, tem filhos que moram a poucos quarteirões, eles pegam aquilo que eles recebem de rendimento da sua aposentadoria, pagam um cuidador, e tem filhos que, morando próximo, passam anos, às vezes décadas, sem visitar o pai e a mãe. Porque na nossa sociedade, onde cada vez mais nós somos convidados apenas para vencermos, toda hora que você abre aí no seu YouTube, tem um novo doutrinador coach te ensinando um caminho para a vitória.
O fracasso para uma geração como a nossa não aceita a velhice. Eu assisti ali com a minha esposa o sobrevivente, esqueci o nome, é um presidente lá que ele vira presidente porque ele é o último sobrevivente de um atentado criminoso. É bem interessante essa série. E aí ele o tempo todo ele usa óculos, mas na hora de se apresentar para a televisão ele tem que tirar o óculos, porque ele não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza ou deformidade. O Biden agora, ele foi completamente excluído, por causa da senilidade dele, ele já vem apresentando alguns traços de demência, e a fraqueza não é aceitável no mundo, e principalmente na nação, que tem que se apresentar como a mais poderosa do mundo. Vocês acham que os cabelos do Trump, eles são laranjados daquele jeito? Não, aquilo é tintura. Vocês acham que o Silvio Santos, alguma vez ele se apresentou no seu programa enquanto vivo com seus cabelos brancos? Não, era só tintura. Porque no mundo onde não se aceita fracassados, nós temos que nos apresentar cada dia mais fortes, e é por isso que velhos estão sendo rejeitados pelos filhos, e no mundo como esse, cada vez mais a confissão de pecados vai ser deixada de lado, porque nós temos que nos apresentar fortes, porque nós temos o dever de sermos os mais fortes. Aí Paulo vem nos dizendo o seguinte: que ele, após ter tido aquela revelação no terceiro céu, para que o coração dele não se exaltasse por conta da excelência das revelações, porque ele viu o que estava preparado para ele. Ele enxerga, ele sente o cheiro, ele consegue ter acesso por meio das suas sensações àquilo que estava preparado para ele. E quando ele retorna, para que ele não se exaltasse, a Escritura diz que Deus enviou a ele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear. E Paulo, que era um homem que, segundo o que se cria e toda a lenda que se criou em torno dele, passaram a crer até que os pertences dele curavam. Tamanha unção que havia naquele homem. Mas ele orando por 3 vezes ao Senhor, para que ele pudesse, para que aquele mensageiro de Satanás parasse de esbofeteá-lo, o Senhor lhe disse: não. Mais uma vez, não. E na terceira vez, não. E o porquê não? Porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui ele nos convida, por meio do arrependimento e da consciência de quem nós somos, nós entendermos que nós somos fracos, frágeis, mas que o poder de Cristo, ele se aperfeiçoa através dessas fraquezas, dessas limitações. Vocês estão vendo ali a Maria Helena, com poucos meses no colo da Jaque. Tem ali o nenenzinho, esqueci o nome dele, Larissa. O Emanuel, Deus conosco. O Emanuel está ali, bebê também. Talvez sejam eles os mais fraquinhos e mais vulneráveis aqui desta noite. Se porventura a Jaque abrir os braços, a Maria Helena pode se machucar no chão. Essa é a realidade dela.
Se a Camila deixar a Maria Helena um dia inteiro sozinha em casa, você comete até tortura contra ela. Precisa totalmente dos seus cuidados. É a manifestação completa, clara e mais visível de fraqueza que nós temos diante de nós aqui. E a Escritura diz que da boca deles é que sai o perfeito louvor. Nessa fraqueza é que se exprime total força, a força de Cristo, que de fato adora ao Senhor. Adora na sinceridade do choro quando está com fome. Adora na sinceridade da irritação quando está nascendo dente. Adora na sinceridade da irritação quando está com cocôzinho ou com xixi na fralda. Ela adora ao Senhor enquanto está na saudade da mamãe, do cheiro da mãe. Adora a Deus na sinceridade de não gostar de um tipo físico. A Maria Helena, por exemplo, olha para a minha cara, vê essa barba horrenda e ela começa a se repugnar disso daí, fala: nossa, que negócio vai esquisito. Até nisso, com a sinceridade, adora ao Senhor. Isso nos traz uma parábola para a vida, de que é neste caminho de fraqueza, de consciência de fraqueza e não de força, e não triunfalista, é que nós somos de fato habitados pelo Senhor. Mas é na fraqueza, é na confissão dos pecados, é em tudo isso que o Senhor nos habita. Igreja do Senhor, eu queria que vocês se colocassem de pé. Ser como o Senhor. Ser como o Senhor significa, antes de tudo, arrependimento. Jesus, ele veio em total fraqueza e em total limitação. Ser como o Senhor é se apresentar em total fraqueza e em total limitação. Jesus veio em completo amor. Ser como Jesus, ser como o Senhor, é entender que em nós também repousa este amor sacrificial, não tão profundo, totalmente distante de ser profundo, como foi o de Cristo, mas em muitos aspectos parecidos com o de Jesus. Amores que se assemelham ao de Jesus. Na abnegação, no esvaziar-se de si, no humilhar-se, no diminuir-se, aqui nós novamente encontramos a face de Deus. Você quer um segredo para conseguir encarar a Deus de face, para conseguir encarar Deus face a face? Se jogue aos pés dele, encare apenas os pés dele. Enquanto você encara os pés dele, enquanto você se prostra, enquanto você se rende, enquanto você se confessa diante dele, enquanto você se apresenta deformado como você é, podre como você é, enquanto você se apresenta como aquele indigno de ser salvo por ele, enquanto você derrama as tuas lágrimas aos pés dele, enquanto você faz isso, ele se achega a você com amor, com perdão. Ele te levanta e ele te resgata, ele te restaura, ele te salva, ele te transforma, ele te coloca no caminho do teu propósito, ele te leva para o seu alto e santo monte. Se joga aos pés dele.
e não queira sair dali não. Invada as casas de sacerdotes, invada onde quer que seja. Se você acha que você precisa invadir algum lugar para se lançar aos pés dele, ainda que você não tenha sido convidado, vá lá e se lance, e se humilhe, e se prostre, porque a face dele, enquanto nós fazemos isso, se revela a nós. Tá em ré, mano? Tá em ré? Eu queria que novamente você cantasse assim. Senhor, quero ser como tu. 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 Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Diga isso para ele mais uma vez. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Mais uma vez, Senhor. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Te agradecemos, Senhor. Eu queria que você não se esquecesse nessa noite de deixar a tua oferta. Nós estamos ali na última semana de outubro. Nós já vamos passar lá para o nosso novo templo. Nós teremos aqui a festa das crianças do dia 20 de outubro, desculpe. E na outra semana nós já vamos estar congregando na nossa nova casa ali. E ainda tem algumas coisinhas para fazer. Na verdade não é pouca não, é muita coisa para ser feita. E a sua oferta, a sua contribuição é muito bem-vinda. Está aí na parede, tem a chave Pix. Se você quiser trazer aqui, fique à vontade, amém? Contribua segundo o Senhor colocou no teu coração. Faça assim com as tuas mãos. Senhor Deus, em nome do teu Filho, Senhor, que cada um aqui seja abençoado poderosamente. Em nome do teu Filho, que a tua unção e o que o teu Espírito seja derramado. Em nome do teu Filho, que o teu poder, Senhor, seja sobre a tua igreja, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Ensina-nos, Senhor, e mostra-nos o teu propósito para com as nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos melhorados em Ti, Senhor, para o mundo, enquanto nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, preparados, Senhor, para nós exercermos a nossa liderança familiar, nós como homens. E as mulheres, Senhor, como submissas, Senhor, estando juntas nesta missão de liderança do lar, que elas também estejam juntas com seus maridos, Pai. Que o Senhor constitua no meio da tua igreja bons filhos, bons irmãos, bons amigos, Senhor, bons servos, bons trabalhadores, bons patrões, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos do homem mau, Senhor. Livra-nos do engano, da mentira e principalmente do auto-engano, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. E, Senhor, que o
Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, nos dando uma semana, Senhor, abastecidos com Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão mais uma vez, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Não saia aqui sem dar um abraço no seu irmão. Quem quiser aqui lhe dar um abraço, também estou à disposição. Amém?